Apocalipse é essa revelação de Jesus à sua igreja. Não é uma revelação particular a alguém, é uma revelação ao seu corpo, à sua igreja. E por isso, Apocalipse 10 e 11, Jesus revela à sua igreja a missão da igreja, que é proclamar o mistério que havia escondido ao longo do tempo, e o mistério é Jesus. No capítulo 11, Jesus revela à sua igreja que o objetivo dela é pregar, proclamar e anunciar essa mensagem. Esse é o grande objetivo. E ele estará satisfeito quando essa mensagem for pregada, e aí virá todo o processo do fim. E no capítulo 12, Jesus está revelando à sua igreja o cuidado de Deus enquanto essa igreja estiver cumprindo a sua missão. Por isso eu quero ler com você o capítulo 12, e que talvez das figuras de todo o Apocalipse, essa mulher seja a mais complicada de chegar a uma conclusão. Mas eu quero ler com você e depois a gente vai tentar estudar melhor esse texto para chegar a algumas conclusões do que o texto realmente queria dizer. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então, apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. O Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebrem nos céus e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera luz ao menino. Foram dadas à mulher 2 asas como grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher
abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar de sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. O texto é um resumo de toda a história. É o cuidado de Deus e a missão da igreja na história. 4 verdades estão contidas nesse texto a respeito da igreja. 4 verdades estão contidas através desses símbolos que existem aqui. Preciso lembrar você que não se interpreta o Apocalipse literalmente, porque senão a gente vai ter que achar um dragão vermelho. Vermelho está mais fácil. Mas não é essas características de dragão, a gente tem que arrumar uma mulher que está vestida de sol. Tudo isso é simbólico, simbolismo para uma verdade central. A primeira verdade aqui é que a igreja é o povo de Deus ideal, contido e personificado na figura dessa mulher. No Velho Testamento, Israel é o povo de Deus que traz Jesus ao mundo. E no Novo Testamento, a igreja é esse povo de Deus que leva Jesus ao mundo. O Velho Testamento mostra o Israel sendo essas 12 tribos, esse sol e lua, mesmo alusão que foi colocada lá com José e os seus irmãos em Gênesis 37, 9. Essa figura de Israel como essa mulher de dores de parto, você vai encontrar em vários textos do Antigo Testamento. E essa fuga para o deserto, simbolizando que o povo tentando escapar do Egito, escapando de Faraó, e você sabe muito bem, porque está acabando a novela da Record, você sabe muito bem desses capítulos. Essas figuras, essas semelhanças mostram este povo que Deus está cuidando e está levando, tirando do Egito, e toda essa prefiguração para dizer dessa mulher. O Apocalipse 12 é essa descrição dessa história, onde até o capítulo 4 descreve todos os séculos antes de Cristo. Tudo que essa mulher, esse povo, essa comunidade de Deus fez para que Jesus viesse através dela, fisicamente, geograficamente, nacionalmente. E o capítulo 5 revela esses 30 anos de Jesus aqui na terra, onde ele nasce, morre, ressuscita e é glorificado, e também há essa batalha no céu. E depois, todos os outros séculos depois de Cristo. O Velho Testamento, então, é exatamente a demonstração de como Deus estava guardando essa mulher. Essa mulher representada exatamente pela essa nação de Israel chamada povo de Deus. No Novo Testamento, essa mulher é representada pela sua igreja. E quando nós falamos igreja, a gente tem o conceito de que igreja é Novo Testamento e Israel é nação no Velho Testamento. Não, para Deus é uma igreja só, que começa lá com a história de Abraão saindo da sua parentela para construir um povo onde Jesus teria que nascer fisicamente nesse povo. E o Novo Testamento simboliza exatamente esse começo, onde Atos há um triunfo da igreja, onde ela aparece para o povo para levar Jesus a todas as nações. Não sei se você lembra de um texto bíblico onde Paulo diz assim, que há uma expectativa nele que ele sofre dores de parto até que Jesus seja gerado em vocês. Essa expressão de que a igreja agora está levando Cristo, está gerando Cristo nas pessoas, está fazendo com que ele continue e perpetue o seu projeto. Por quê?
Porque o projeto de Deus era Jesus. Não tinha plano B. No Velho Testamento não era a promessa, não era as alianças. No Velho Testamento era o Messias. Era, desde o princípio, a mesma coisa. Jesus é aquele esperado no Velho Testamento. E Jesus é aquele nascido de mulher, lá na Galileia, no lugar onde ele tinha que nascer, e agora ele se torna Senhor de todas as coisas no céu. Já nós vamos falar dessa batalha. Mas a igreja é a mesma, desde lá, Abraão, até os fins do tempo, é o povo de Deus que ele separou. Veja o que diz o Novo Testamento em Efésios 3, 6 em diante. Que mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo. Que igreja? A igreja composta do Israel e a igreja composta dos gentios. Quem são gentios hoje? Somos nós, eu e você. Co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Qual era o projeto de Deus? Que Cristo fosse levado a todos. Por isso ele precisava nascer de alguém, ele precisava nascer de uma nação, ele precisava nascer num lugar. E o versículo vai dizer, versículo 9, esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que, agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestes, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso quer dizer que essa verdade contida aqui é que essa mulher foi eleita por Deus, foi escolhida por Deus. Que mulher é essa? A igreja dele, desde lá, Abraão, até os fins da terra, escolhida para trazer o Messias e levar o Messias. Alguns dizem que Israel não cumpriu a sua missão de levar Jesus aos povos e por isso Deus substituiu ele pela igreja. Não é verdade. Israel cumpriu o seu propósito de trazer o Messias. E alguns dizem que a promessa de Israel, e aí nós entramos numa questão teológica, mas eu queria que vocês, os que têm essa linha, me suportassem para que eu continue no raciocínio. A ideia é que Israel, como nação, cumpriu o seu propósito de trazer Jesus à terra, sim. E o propósito de Israel como povo era fazer isso. Tanto é que Deus disse que do melhor dessa terra vocês comeriam. E eu creio que os propósitos de Deus para essa nação, para o povo de Israel, se cumpriu em 1948, quando eles receberam o território deles. Mas não é que eles perderam a sua missão, eles cumpriram a sua missão. Mas a missão continua e agora para o mundo todo, através dessa igreja. Veja só o que diz Michael Wilcock, no material que ele tem chamado A Mensagem do Apocalipse. A mulher continua a existir mesmo após a ascensão de Cristo e vive por 1260 dias, que representa todo o período da história da igreja, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Ela é, de fato, a igreja. O velho Israel, deles descende o Cristo segundo a carne, Romanos 9, 5. E o novo Israel, que o Senhor deixou aqui para retornar ao Pai,
o novo Israel encontra-se no deserto deste mundo, um lugar seguro onde suas necessidades são supridas. Essa é a figura dessa mulher. O propósito da igreja hoje, minha e sua, é levar Jesus aos outros, é levar Jesus ao mundo. Foi para isso que Deus trouxe a igreja. A segunda verdade, aqui contida, é que a igreja está aqui para levar Cristo. A igreja do Velho Testamento para trazer Cristo para a história, a igreja do Novo Testamento para levar Cristo através da história. A segunda verdade aqui é que o diabo luta contra a igreja para que esse intento de Deus, que é levar Cristo a todos, não aconteça. O intento de Satanás em Apocalipse 12, personificado no dragão, é exatamente impedir que Cristo nasça. Impedir que Cristo nasça geograficamente, impedir que Cristo nasça espiritualmente. E olha só que coisa interessante. No Velho Testamento, tudo começa com a cena do Éden. E você lembra que na cena do Éden, quem estava lá? Aquilo que Apocalipse 12 vai dizer da antiga serpente. Ele estava lá exatamente porque, se desse certo o plano de Adão e Eva, o plano de Jesus estaria muito bem, obrigado. E por isso, ele acha que vence a Deus, atrapalhando o projeto de Deus de ter um relacionamento pessoal com a humanidade, colocando no coração do homem interesse por viver do seu jeito, desobedecendo a Deus. E aí, ali já começa uma promessa que passa por aqui, por Apocalipse 12. Em Gênesis 3,15, vai dizer que porém a inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, essa descendência, essa mulher, essa serpente, essa criança, estão todos simbolizados nos nomes que nós estamos vendo aqui. Essa mulher que vai gerar o filho, que vai manter o filho, que vai divulgar o filho, chama-se a igreja. Ali já estava dizendo, eu estou colocando uma descendência, vai nascer alguém. E esse será exatamente o que vai te ferir mortalmente, serpente. Você vai ferir o calcanhar dele, simbolizando que Satanás achou que venceu Cristo na cruz e o matou. Mas ele não matou, só feriu. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que as intenções, as investidas de Satanás foram desde o começo para destruir o plano de salvação, porque se o pecado foi instaurado, precisava ter um plano de salvação, e Cristo é o plano de Deus na história para nós. E aí, através do tempo, as coisas vão acontecendo. Se a gente perceber, olhando por esse prisma, todas as vezes que o Egito trouxe cativeiro ao povo de Israel, estava ali sendo uma tentativa do próprio dragão, usando a figura de Apocalipse 12, de destruir a intenção de formar geograficamente, nacionalmente, um lugar onde o Messias deveria nascer. E pensem bem, Jesus precisava nascer exatamente num lugar onde o Pai era glorificado unicamente. Jesus não podia nascer numa nação idólatra, mesmo que o povo fosse desobediente. Mas naquela época, você já parou para pensar que não existia outra nação que temia o Deus verdadeiro? Por isso, Deus teve que criar uma nação, saindo de Abraão e dizendo, você vai formar uma nação, uma família e depois uma nação,
E a ideia é que essa nação depois vai lá para os 12 filhos de Jacó, e eles montem as 12 tribos e passe por todas aquelas lutas. Mas se não tivesse saído do Egito, não teria nação para Jesus nascer, porque havia uma promessa que Jesus nasceria onde? Em Belém, Efratá. Jesus tinha que nascer no território judeu, um lugar onde o nome de Jesus era glorificado, o nome de Deus era glorificado, era lá que tinha que nascer. Porque era o povo de Deus, gerando o seu filho. Todas as vezes que a Assíria e a Babilônia tiraram o povo e levaram para o cativeiro, esse povo tinha que voltar. Foram todas as tentativas do dragão de roubar o privilégio ou a situação de acontecer a profecia de que Jesus tinha que nascer em território judaico, tinha que nascer onde tinha que foi prometido, onde tinha que nascer exatamente. Satanás sabia disso. E ele usava reis, estruturas, pessoas para isso. Mas tu, Belém Efratá, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Miqueias 5:2. Veja as tentativas desse dragão de destruir essa descendência da mulher, para que não chegasse à plenitude de Cristo, que ele não nascesse. No Novo Testamento, a gente já percebe que nos primeiros momentos onde Cristo nasce, Herodes se torna esse que mataria o Messias, esse enviado do próprio Satanás, para destruir. Olha só o que diz Mateus 2,13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e a sua mãe, fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes procura matar o menino. E Herodes mata uma quantidade infindável de crianças, meninos, homens do sexo masculino, para impedir que Jesus crescesse. Todas essas ataques e retaliações de Satanás para que o projeto de Deus fosse destruído. O pastor Claudino citou aqui Atos 8:1. Depois que Estevão é morto, há uma grande perseguição. Versículo 1 vai dizer assim: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Ou seja, vamos dispersá-los. Essa era uma estratégia de Satanás, para desuni-los, para que essa mulher, que agora está prefigurada no Novo Testamento pela igreja neotestamentária, não tivesse mais força, e assim essa igreja, não tendo mais força, ela não poderia gerar Jesus na vida de ninguém mais. Percebe qual que é a dimensão? Percebe aqui a nossa missão? Eu e você somos essa igreja que temos como missão fazer Cristo nascer nas pessoas. Gerar Cristo nas pessoas, como Paulo disse, que olha, tenho dor de partos, porque eu quero ver Cristo gerando em vós. E é por isso que quando nós aprendemos essa verdade contida em Apocalipse 12, que a luta da igreja é contra o dragão, ou seja, contra Satanás, a gente entende o que Paulo estava dizendo em Efésios 6, 10, 13, quando ele diz: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas,
mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. A segunda verdade aqui é que no momento que você se tornou igreja de Cristo, porque você reconheceu o sangue de Cristo na sua vida, você tornou-se inimigo de Satanás. Não tem história. Antes você era presa de Satanás. Agora você é inimigo de Satanás. Particularmente, é melhor ser inimigo. E por que é melhor ser inimigo de Satanás? Porque você só é inimigo de Satanás se estiver cumprindo a missão que Deus lhe deu. Então, a terceira verdade vale para você, que Deus cuida da igreja em meio à missão da igreja. Então, é melhor ser inimigo de Satanás, porque quem é inimigo de Satanás é o amigo de Deus, está do lado de Deus, está protegido por Deus, porque Deus cuida da sua igreja. E por que Deus cuida da sua igreja? Porque a sua igreja está cumprindo o seu plano. E qual é o seu plano? Jesus Cristo. Deus guardou a sua igreja no Antigo Testamento, porque ela traria Jesus para dentro da história como Jesus homem. E Deus guardou a sua igreja no Novo Testamento, porque leva Jesus para o mundo, Jesus Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, nem o diabo. Outra parte desse livro de Michael Wilcock, ele diz: Deus os trouxe para si, falando da mulher, né, da cena de Apocalipse, ou seja, a igreja. Deus trouxe para si em asas de águia. Eles estão seguros no deserto com o Senhor. O dilúvio com que o dragão esperava destruí-los, característica do poder do Egito, como foi ilustrado pelas profecias de Ezequiel mencionadas anteriormente, tornou-se em terra seca para a segurança do povo de Deus. Você está em missão. E nos embates seus contra o diabo, o Senhor cuida de você. O que nós cantamos? Diga para os temerosos, não há nada a temer. Por quê? Por causa da quarta verdade que esse texto traz. A igreja é vitoriosa. Eu e você somos vitoriosos. E quando aconteceu essa vitória? Aconteceu exatamente quando, no nascimento, morte, ressurreição e glorificação de Cristo, contidos no Apocalipse 12, versículo 5, de maneira extremamente resumida, porque o objetivo de Cristo não era se revelar, porque ele já havia se revelado, mas era revelar a missão da mulher e a luta contra o dragão, para que a igreja estivesse sabendo que a sua missão é exatamente proclamar e desfrutar da vitória que aconteceu neste tempo, na história. Jesus nasce na Galileia, Jesus vive ali, prega o evangelho, morre e ressuscita ao terceiro dia, e nesse tempo de ressurreição há uma batalha no céu. Queridos, aqui eu guardo para o simbolismo de que eu acredito que houve no sentido de uma guerra e nesse sentido toda, mas houve uma batalha sim. Como é que isso aconteceu? Não sei. Agora, Miguel sempre é usado na Bíblia para descrever o anjo que vai, o arcanjo que vai em batalha. Mas, na verdade, essa batalha que aconteceu no céu, onde
o dragão não pôde resistir e ele foi lançado fora. Aquele que, a antiga serpente que enganava o mundo todo, e seus anjos foram lançados fora. Essa batalha é a batalha que foi perdida na cruz. Quando Jesus vence a Satanás de maneira clara. Quando Jesus vence Satanás e destrona de qualquer lugar que ele poderia agir ainda nas regiões celestiais. Ele não pode mais acusar os selados e escolhidos. Olha o que diz o versículo 10. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. O que a palavra de Deus diz é que a cena que a gente vê em Jó nunca mais se repetirá. Qual é a cena de Jó? Que o diabo tinha essa liberdade de trocar ideia e falar assim: aí Deus, eu acho que Jó só é da boa contigo porque tu mima muito esse menino. Por causa da morte na cruz, o diabo não pode mais usar esse tipo de argumento porque ele foi totalmente derrotado. Como é que a igreja alcançou essa vitória? Versículo 11. Eles o venceram. Quem eles? Quem eles? A igreja os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. A igreja vence Satanás apossando da verdade central do Evangelho. E a verdade central do Evangelho diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O diabo perdeu no momento em que Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Ali ele deu a sentença a Satanás que não pode reivindicar a alma de ninguém que está lavado no sangue do Cordeiro. E essa é a verdade do Evangelho que eu e você devemos vibrar. A minha tristeza é que nós não entendemos que naquele dia que Jesus morreu e naquele momento que ele ressuscitou, declarada foi a derrota de Satanás. Esse papinho de perda de salvação é porque você não entendeu que o sangue de Cristo te lavou. Essa dúvida se sou salvo ou não, é porque você ainda não entendeu que naquele dia a morte de Cristo e o ressuscitar de Cristo venceu a batalha que havia no céu e o diabo perdeu. Perdeu as derrotas anteriores, os pecados aqui e os que virão. Eu fui lavado pelo sangue. Eu fui justificado pelo sangue. Eu fui liberto pelo sangue. Não há mais acusação. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. O diabo não pode me acusar de mais nada, porque quando ele chegar diante de mim acusando, eu vou dizer: é verdade, você está falando, mas fala com o meu pai. E quando ele chegar diante de Deus com um papinho, Deus vai falar assim: fala com o meu filho. E ele já sabe que o filho vai dizer: está pago, está perdoado, porque ele está em mim. E nenhuma, você sabe, né, diabo? Jesus vai falar para ele. Romanos 8:1, ele fala: já sei, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E como diz o Ed René, perdeu o playboy. E aqui, para mim, essa quarta vitória, essa quarta verdade de que
a igreja vitoriosa é talvez das verdades que nós ainda não apossamos. Isso não tem a ver com bem-estar físico. Essa vitória não tem a ver com dinheiro no banco. Essa vitória não tem a ver se você está doente ou não está doente. Essa vitória não tem a ver se você está com problema na família ou não está com problema na família. Essa vitória não tem a ver com esse conceito de prosperidade. Essa vitória tem a ver com o entendimento da mensagem e da sua missão como corpo de Cristo e como igreja. Eu estou levando essa mensagem porque eu sou igreja. A igreja está aí para dar a luz a Jesus ao mundo. Na morte, eles não amaram a sua vida. E é por isso que nós temos muito a que aprender nesse tempo, porque é exatamente para esse tempo, onde pessoas estavam morrendo por causa do Evangelho, em Apocalipse 12, exatamente quando a maior demonstração de que o dragão estava com a sua fúria contra o povo de Deus, que era a sua igreja, a igreja de Cristo, onde Roma, com todo o seu império, oprimia a igreja de Cristo. Historiadores dizem que não houve, nem antes nem na história, um momento onde a igreja foi mais massacrada e mais quase destruída. Mas sabe o que era a vitória da igreja? Como Justino Martins dizia, acho que Tertuliano que dizia, que o sangue dos mártires era a semente do Evangelho. Matava-se um, nascia-se vários. A vitória da igreja está em cumprir o propósito de Cristo. Matava-se o crente, nascia Cristo na vida de outros. Então essa é a vitória. Se para acontecer algo de bom na vida das pessoas, eu tenho que sofrer algum ônus desse bônus, eu estou disposto a isso, porque eu sou igreja de Cristo. Se para nascer Cristo em você, alguma coisa tem que morrer em mim, eu estou disposto a fazer. Por isso na morte não amavam a sua vida. Porque somos o povo que leva Jesus, o Jesus Deus ao mundo. Qual é a nossa vitória contra Satanás? A nossa vitória é que ele não pode impedir o propósito de Deus através de nós. Segunda vitória contra Satanás é que ele não pode mais nos acusar e por isso ele tenta, mas todas as vezes o próprio Jesus responde para ele: você lembra da cruz? Foi ali que você perdeu. Qual é a mensagem de Apocalipse 12? A mensagem para nós, igreja, principalmente nós, queridos, batistas, pioneiros, mais tradicionalzões, que nós descredenciamos a existência de Satanás muitas vezes. E nós chamamos muita coisa de coincidência. E às vezes travamos batalhas espirituais sem nenhuma armadura e sem nenhuma consciência, nem de que somos vitoriosos e nem de com quem estamos lutando. Se eu estivesse falando com uma igreja pentecostal, eu ia dizer: meu irmão, nem tudo é espiritual. Mas aqui eu preciso dizer para você, meu irmão, nem tudo é físico, sentimental, emocional. A igreja sou eu e você. E que o diabo desde o começo quis destruí-la. E quando ele quis destruir a igreja, sabe o que Deus fez? A protegeu. Lá no Velho Testamento. Quando Moisés estava bem na frente do Mar Vermelho, conforme Record nos diz.
E se eles entrassem ali, ou não entrassem, o exército de Faraó viria atrás. Que batalha era aquela? Era do Egito contra Israel? Não. Era o dragão contra a mulher. Porque se eles morressem ali, não haveria Cristo. E não haveria história de salvação. Sabe o que Deus fez? Abriu o Mar Vermelho. Porque Deus cuida da sua igreja enquanto ela cumpre a sua missão. Meu irmão, a pergunta agora é: você está cumprindo a missão? Então não há nada a temer. Você está disposto a cumprir a missão? Então não há nada a temer. Você está entendendo qual é o propósito de você existir nessa vida? Então não há nada a temer. Seu propósito não é levantar às 6 da manhã, você tem que levantar. Mas não é o propósito da sua vida. Você não nasce e cresce falando assim, gente, meu sonho é acordar às 6 horas da manhã todo dia. Esse é o meu propósito de vida. Não, não é esse. Seu propósito de vida não é trabalhar onde você está, embora muitos sonharam trabalhar onde estão, ou fazer a carreira que estão fazendo, mas esse não é o seu propósito de vida. Apocalipse 12 diz para você que o seu propósito de vida é levar Jesus a todos os povos. É gerar Jesus para os outros. E automaticamente haverá uma inimizade entre você e o dragão. É melhor ser inimigo de Satanás do que ser presa dele. Segunda grande verdade dessa história. Ele está muito bravo com você. Azar o dele. Ele já perdeu. Se ele vier com acusação contra você, você vai poder dizer para ele: em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Não é mantra para você recitar na frente de Satanás, por favor. Não é caixinha de promessa para você recitar na frente de Satanás. É a verdade contida em Romanos 8, de 28 a 39, eu quero ler para você. É dessa verdade que você tem que se apossar. Que Cristo venceu a Satanás na cruz, para que você continue cumprindo a sua missão. Não tenha medo de levar Cristo ao mundo, porque foi para isso que você foi criado. Sabemos, Romanos 8, 28 em diante, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e os que chamou, também justificou. E os que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo, Jesus, que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa
na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vitória de Jesus resolveu um problema no céu. Lá, Satanás não tem autoridade nenhuma. Foi mandado à terra. E a partir dali ele persegue a mulher e sua descendência, que somos nós. Deus nos protege, porque um dia a vitória de Deus será completa, inclusive na terra contra Satanás. E aí não haverá mais resquício do seu agir no meio dessa terra. Você vai levantar amanhã e vai ver muito lugar onde o diabo age e é Senhor. Isso não é para entrar em crise na sua fé. Muito pelo contrário, é para você entender por que você está aqui. É para isso que Cristo mantém a sua igreja aqui. Porque nós somos parte do plano de Deus para levar Cristo até o dia onde Ele virá poderosamente, totalmente, para reivindicar todas as coisas para si. Essa é a igreja de Cristo. Eu quero orar com você. Gostaria de cantar novamente para a gente poder adorar o Senhor terminando este culto. Ele vem para quê? Para salvar. E essa é a mensagem que a gente deve sair dizendo para as pessoas. Em Cristo há salvação. E essa é a mensagem que eu e você devemos ter. Não há nada a temer, porque você já é vencedor em Cristo Jesus. A morte e ressurreição de Cristo te deu poder e autoridade, porque te salvou do inferno e da morte. Você crê nisso? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Por isso eu queria perguntar a você se você já entendeu o plano de salvação na sua vida. Você já entendeu por que Jesus veio a essa terra? Talvez essa noite isso ficou mais claro para você, por isso que existia uma nação chamada Israel, que era a única naquele lugar que temia ao Deus verdadeiro, Yahvé. Por isso que Deus guardou dos amalequitas, dos fariseus, dos jebuseus e dos cananeus e de tantas coisas, para que nascesse Cristo. Para que Cristo nascesse em você. Você já reconheceu que precisa de Jesus Cristo? Já reconheceu o tamanho do amor de Deus que conduziu a história todinha para que Cristo fosse revelado nessa noite a você? Já pensou o tamanho do amor de Deus? Separando um povo, construindo um povo, para que nascesse alguém dali, mas que ali nascesse o próprio Deus. E que preservou no Novo Testamento um povo chamado igreja, que um dia fez uma agência dessa igreja aqui nesse lugar para que você ouvisse do Evangelho. Sabe por quê? Porque Ele te amou desde o ventre da sua mãe. E Ele não quer que você seja garra de Satanás, mas que você seja amigo dEle, servo dEle, porque você reconheceu Cristo Jesus, seu Filho unigênito, que Ele mandou para morrer no seu lugar e no meu lugar. Tem alguém aqui que gostaria de entregar o seu coração, dizendo: Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor me amou e que eu preciso de salvação em Jesus Cristo. E eu não quero mais temer, porque eu quero ser a igreja que leva o Senhor ao mundo. Se você tomou essa decisão ao lado de Jesus, se você está dizendo isso pela primeira vez, eu vou orar agora aqui.
E onde você estiver, reafirme essa oração. Senhor Jesus, essa noite veio salvação a este lugar. Eu te reconheço como Salvador prometido do Velho Testamento e te recebo como Salvador morto, ressuscitado e glorificado do Novo Testamento. Senhor Jesus, me recebe agora como filho amado do Pai, para que eu possa ser parte dessa igreja que vai te levar para todos os cantos dessa terra, até que o Senhor volte. Recebe a minha vida agora, porque eu te recebo como o meu único e suficiente Salvador, para que apenas o Senhor tenha vitória sobre a minha vida. É isso que eu oro, em nome de Jesus.